Pessoal, agora a gente dá início à nossa conversa com os autores dos capítulos, dos artigos, dos textos presentes aqui nesse livro. Vou mostrar aqui de novo para você antes. A nossa querida Denise, lá da Rio Books, já mostrou, mas eu mostro aqui também, Neuroarquitetura, projetando ambientes para os desafios contemporâneos. Você vai ter o link aqui na descrição do vídeo para você adquirir o seu, também para entrar em contato aqui com os autores, com o pessoal da organização. E agora eu falo com a médica psiquiátrica Juliana Gomes Pereira. Juliana, que prazer te receber, seja muito bem-vinda, parabéns aí pelo livro de vocês, está maravilhoso. Muito obrigada, Alexandre, obrigada pela oportunidade de a gente poder conversar um pouco sobre o livro e divulgar um pouco do nosso trabalho. Maravilha. Deixa eu começar te perguntando o seguinte, Juliana, como assim na tua visão clínica, o ambiente construído ele pode influenciar diretamente nos estados mentais e emocionais dos indivíduos? E já vou aproveitar e emendar aqui, se sim, existem exemplos que tu mesmo pode observar com frequência na tua prática psiquiátrica? Sim, com certeza. Os ambientes construídos, eles têm um impacto importante no estado emocional das pessoas em geral e principalmente dos pacientes. Eu vejo muito isso no consultório. O meu consultório, ele tem uma aparência muito sem estímulos, assim, é um ambiente organizado, limpo, com pouco conteúdo. Eu já recebi muito elogio de paciente assim: nossa, eu já fui em psiquiatra que tinha milhões de livros em cima da mesa, uma papelada, uma bagunça. Então, assim, favorece um ambiente sem tantos estímulos, um lugar onde o paciente possa se vincular e se sentir acolhido, para ele conseguir compartilhar o que é tão difícil, poder se entregar realmente, né? Para poder falar do sofrimento psíquico, do que é difícil. E a gente sabe que os pacientes deprimidos e ansiosos, que é a grande maioria da minha população, quando entram num ambiente que está bagunçado, ou que está sujo, ou que é muito fechado, ou que é escuro, o sistema nervoso, o simpático, ele se ativa como se tivesse algum perigo, alguma coisa ali para acontecer que não é tranquila. Então, um lugar que seja da forma mais acolhedora possível já facilita muito esses processos mentais. Uhum. E dentro desse contexto, quais os elementos ambientais que tu considera mais críticos para o cuidado da saúde mental? Sejam eles em espaços terapêuticos, em ambiente cotidiano, nas residências, locais de trabalho, o que tu considera que seja assim, mais crítico mesmo? Eu considero a ventilação, né? Se a gente considerar essa população de pacientes ansiosos, com déficit de atenção, autistas, entrar num espaço que não tem uma ventilação adequada já começa a produzir sintomas. Uma boa iluminação, luz natural facilita muito, elementos de biofilia, né? Que são todos os atrativos da natureza, né? Uma planta, tons terrosos, madeira, então uma mobília confortável, uma temperatura adequada, odores agradáveis. Então, tudo isso já faz o paciente se sentir mais acolhido, mais confortável e facilita o processo terapêutico, tanto no consultório como para a gente pensar nos ambientes, né? Durante a pandemia, foi tão comum as pessoas falarem o quanto elas adoeciam de trabalhar no quarto, por exemplo, comer numa mesa do quarto. Então, assim, você não fazer uma refeição adequada no espaço adequado para isso, piora o nosso estado mental. Você trabalhar no mesmo lugar onde você tinha que descansar, tinha que dormir, tinha que namorar, enfim, tudo isso fica comprometido quando você confunde a habitação, né, dessa maneira toda entroncada, bagunçada que foi a pandemia. Tanto é que hoje a maioria dos pacientes, por mais que tenham pessoas que trabalhem em casa, de home office, elas preferem determinar os espaços de forma mais confortável, porque elas sentem bem-estar. Sim, sim. Eu vou recuperar um termo, eu não vou lembrar agora quem falou, mas me chamou bastante atenção, que é a questão do diálogo, né, entre os vários saberes, as ciências, os conhecimentos, e eu vou seguir nessa linha a próxima pergunta para ti. Na tua experiência, de que forma essa integração entre a arquitetura e a psiquiatria pode contribuir
até em estratégias de prevenção e tratamento de transtornos mentais. Tu acredita, pegando esse gancho, que a neuroarquitetura pode ser incorporada como um recurso terapêutico complementar até? Com certeza, eu acredito, porque a neuroarquitetura, ela está baseada na neurociência, então não é um Uhum, achismo, né? A ciência vem aí mostrando a importância da iluminação, a importância dos espaços organizados, da funcionalidade dos ambientes. Então, se a pessoa tem uma cozinha bem equipada, a chance dela cozinhar mais, preparar os alimentos de uma forma que sejam alimentos mais comida de verdade, mais da uhum, terra, menos processados, isso tem um impacto no cérebro muito grande. Então, as duas áreas conversam muito e eu acho que elas contribuem tanto em espaços de prevenção de saúde como de tratamento. Né? A gente, por exemplo, pensar um espaço para um paciente com déficit de atenção, de forma que uhum. seja organizado para ter menos estímulos, menos distrações, mais previsibilidade, tanto para TDAH, como para pacientes autistas, um espaço que tenha um pouco mais de acesso a plantas, iluminação para pacientes depressivos ou ansiosos. Então, tudo isso hoje a gente sabe que tem uma conexão muito grande. E até em ambientes como internações psiquiátricas, isso é muito estudado. Tem que ter uma área aberta, tem que ter contato com a natureza, tem que ter aterramento do paciente pisar na grama, entrar em Uhum. contato com o mato. Isso traz muito bem-estar, ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o oposto da ansiedade, né? Sinalizando para o cérebro que está tudo bem, que estamos seguros, estamos à vontade. Então, essa conversa da neuroarquitetura e da psiquiatria hoje, ela tem muito a ver, e eu acho que cada vez mais tem gente consciente sobre isso, e o nosso livro vem aumentar essa psicoeducação, né, da maioria das pessoas, delas terem acesso a essa informação. Maravilhoso. Juliana, muitíssimo obrigado, parabéns também. Obrigada. Não cheguei ainda, tu está no teu capítulo 7, né? Não cheguei lá no capítulo 7 ainda, mas confesso que já fiquei muito curioso para Que ler. bom. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, e que surjam muitos outros, e que também a neuroarquitetura esteja cada vez mais presente nessas ações e nessa simbiose, né? Um ajudando o outro, trazendo informações nessa troca aí, que é fundamental. Juliana Gomes Pereira, médica psiquiátrica. Juliana, muitíssimo obrigado, parabéns novamente, tá? Muito obrigada. Um beijo.